Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a solenidade dos dois grandes apóstolos da Santa Mãe Igreja, São Pedro e São Paulo. Exatamente, nós sabemos que no dia 29 de junho, data esta que celebramos esses dois grandes apóstolos, por ser uma data muito importante para a nossa Igreja Universal, nossa Igreja Católica, a Igreja logo coloca esta data, esta solenidade, para o domingo seguinte, para celebrarmos com imensa alegria, junto com toda a Igreja reunida. Eu queria, antes de entrarmos na liturgia da palavra, eu queria só trazer à nossa memória que todas as vezes que nós celebramos a solenidade ou o dia de um santo ou uma santa da igreja, precisamos entender que nós não estamos exaltando os santos e não exaltando aquilo que Jesus fez na vida deles. Alguns irmãos nossos, alguns irmãos separados, chamados protestantes, alguns desinformados, pensam que quando nós celebramos o santo é porque nós estamos endeusando este santo, quando na verdade não. A igreja, quando celebra a vida de um santo, está celebrando justamente o que Deus fez na vida daquele santo. Se hoje nós estamos aqui, e se tem alguns devotos de São Pedro, de São Paulo, é porque esses homens primeiro eles foram amigos de Jesus. Irmãos, é muito contraditório quando a gente tem um santo de devoção, por exemplo, São Bento, Santa Escolástica, Santa Clara, São Jorge. É um pouco contraditório quando a gente vê uma igreja cheia de devotos e esses devotos não buscam ser amigos de Jesus. Porque só faz sentido exaltarmos ou bendizermos a Deus pela vida desses santos, porque um dia Deus alcançou a vida desses homens. E se hoje a igreja celebra o martírio de São Pedro e São Paulo, é porque um dia eles amaram tanto a Jesus, mas tanto, que eles entregaram a vida por Ele. E é sobre esse amor que São Pedro e São Paulo hoje querem nos ensinar. Amém, irmãos? Por isso hoje nós temos dois grandes amigos no céu, São Pedro e São Paulo. Um que morreu pela cruz, um que morreu como seu melhor amigo, divino mestre, um que morreu pela cruz de cabeça para baixo, e o outro que foi decapitado, que é São Paulo. Pois bem, agora vamos entrar na liturgia da palavra. A primeira leitura da missa de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Eu queria que você pudesse hoje mergulhar em cada leitura que certamente ouvíamos na liturgia da palavra e vamos continuar ouvindo durante essa semana. Mas a primeira leitura narra para nós os Atos dos Apóstolos. O autor sagrado deste livro é São Lucas, o evangelista. São Lucas hoje narra para nós que depois que Herodes prendeu Tiago, mandou matar Tiago, irmão de João, Herodes mandou prender Pedro. Irmãos, o motivo da prisão era simplesmente porque eles eram cristãos. Tanto é que Herodes manda Pedro, ou melhor, Herodes manda seus soldados prenderem Pedro. Pedro é preso, Pedro é açoitado na prisão. Mas interessante, eu não sei se você conseguiu prestar bem atenção, que a Bíblia diz para nós que enquanto Pedro estava preso, olha que bonito, se eu não me engano, versículo 17, pode subir mais um pouco. Enquanto Pedro se mantinha na prisão, pode subir mais um pouco, desce. Cadê? Desce mais um pouco. Lá no início. Enfim, você vai um pouco achando. Enquanto Pedro se mantinha preso, primeira leitura, enquanto Pedro se mantinha preso na prisão, a igreja rezava. Irmãos, eu fiquei pensando enquanto nós ouvíamos essa leitura, há muitos momentos na nossa vida em que você pode até pensar, Padre, graças a Deus eu não passei por nenhuma prisão, por nenhum cárcere. Graças a Deus eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu nunca fui preso. Irmãos, mas há situações na nossa vida que são semelhantes a cárceres. Por exemplo, quando eu estou preso a uma depressão, quando eu estou preso diante de uma enfermidade, quando eu estou preso diante de um vício. Existem vícios que são piores que prisões.
Por isso hoje, meu amado irmão e querida irmã, precisamos entender que em situações nas quais nós não conseguimos sair, Deus pode entrar. Amém, queridos? Humanamente falando, era impossível Pedro sair dessa prisão. Primeiro, porque ele estava envolto com grupos de 4 homens. 4 grupos, melhor dizendo, de 4 homens. Ou seja, 4 vezes 4, 16. É como se Pedro estivesse causando alguma ameaça. Pedro ele estava algemado tanto nas mãos quanto nos pés. E a Bíblia diz para nós que enquanto ele se mantinha preso na prisão, a comunidade se mantinha firme na oração. E eu pergunto para você, mas não precisa estar preocupado, não. Em situações em que você esteja enfrentando, talvez de situações nas quais você já disse para você que não consegue sair disso, como você tem se comportado diante disso? Há várias formas de nós nos comportarmos diante do Senhor. Uma delas é reclamando, murmurando, é esbravejando, é agitando os cantos, quando na verdade hoje a primeira leitura quer nos ensinar que o segredo para passarmos por algumas prisões, por alguns cárceres espirituais que enfrentamos, é a nossa vida de oração. A Bíblia diz para nós que enquanto a comunidade rezava, Deus enviou o seu anjo. E Deus enviou o seu anjo para tocar em Pedro. E a Bíblia diz para nós que quando o anjo tocou em Pedro, disse para ele: levanta-te e anda. Irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que em situações verdadeiramente que eu não consigo sair, Deus consegue entrar e Ele realiza suas maravilhas. Por isso hoje, o mesmo anjo que tocou o ombro de Pedro e com palavras fortes fez com que ele pudesse levantar, tomando coragem, que a voz do Senhor também possa romper com as cadeias do nosso coração e nos fazer levantar também da nossa tibieza, talvez de uma tristeza profunda, talvez de uma enfermidade que você esteja passando. Porque como nós cantávamos no Salmo 33 na missa de hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Amém, queridos? Amém? Eu queria que você pudesse pensar das vezes em que você passou por alguns temores e que se não fosse o Senhor na sua vida, você estaria preso até hoje nele. Irmãos, não é difícil a gente lembrar dos momentos em que Deus veio ao nosso socorro e continua vindo ao nosso socorro, porque de todos os temores Ele nos livra. No finalzinho do Salmo diz assim: Ele é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio. Amém, queridos? Nós temos um Deus em quem nós podemos nos esconder, nos colocar, nos refugiar, na certeza de que Ele está sempre pronto para nos atender. O início do Salmo diz assim: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegra. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Essa semana que passou, não essa semana que vai iniciar a partir de hoje, mas essa semana que passou, você bendisse muito mais a Deus? Ou reclamou, murmurou, que até esqueceu de bendizer e de agradecer a Deus? Irmãos, eu partilhava esses dias com alguns amigos que eu nunca bendisse tanto a Deus no dia do falecimento de minha mãe, no ano passado. Vou fazer um ano agora, dia 26 de julho. Eu nunca agradeci tanto as pessoas, porque era alguém que mandava mensagem, era alguém que se fazia presente, era alguém que rezava por mim. E até lá eu também agradeci a Deus, dizendo: muito obrigado pelos 83 anos dessa mulher que eu tive a alegria de conviver meus 35 anos, enfim. Estou dizendo isso porque até naquele momento eu pedi a Deus a graça de bendizê-lo. Sabe, irmãos? Bendizer ao Senhor Deus em todo tempo. Na filosofia, quando a gente estuda a filosofia, a gente escuta uma expressão na aula de lógica, a gente escuta essa expressão, né? Que tudo significa universal afirmativa, todo, melhor dizendo. Bendirei ao Senhor Deus em todo tempo. Tem gente que só sabe bendizer a Deus quando as coisas estão caminhando bem. Mas o Senhor hoje está nos ensinando através do salmista que nós precisamos bendizer ao Senhor a todo tempo, até nos momentos difíceis.
A gente às vezes deixa que o nosso coração seja tomado por reclamação, murmuração. É claro que não tem ninguém aqui perfeito, tem momentos que a gente não está aguentando mesmo, e a gente reclama. Mas será que em todo tempo, nada na minha vida está bom? E eu às vezes eu esqueço de olhar para a minha vida e perceber o quanto Deus tem feito maravilhas. Irmãos, só o fato da gente acordar pela manhã, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, já é um grande milagre, já é um grande motivo para agradecermos a Deus, para bendizer o Senhor em todo o tempo. E durante o dia, que o Senhor possa ir tomando o nosso coração a tal ponto da gente olhar até mesmo para as provações e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Olha, eu estou procurando emprego, está difícil, mas muito obrigado porque o Senhor me concede saúde, o Senhor me dá forças para trabalhar, para buscar um emprego. Talvez eu não esteja, Senhor, no emprego dos meus sonhos, mas eu estou no local que o Senhor me colocou, então eu quero te bendizer. Irmãos, nós temos muitos motivos para bendizer e para agradecer. Eu dizia, eu nunca bendisse tanto a Deus naquele dia. Agradeci por todas as pessoas que estavam lá, pelas pessoas que me abraçavam, pelas pessoas, pelo Senhor que me dá a oportunidade de conviver. Enfim, eu estou lembrando desse dia, porque eu lembro desse dia que eu mais bendisse a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos muitos motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo. Não sei se você já bendisse a Deus, mas bendiga no seu coração pela família que Deus te deu, pelo namorado, pela esposa, pelo filho, pelo trabalho, pelo seu emprego, pela sua casa, pela comida que você daqui a pouco vai se alimentar. Bendiga a Deus. Bendirei ao Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. E o salmista continua dizendo assim: todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele me ouviu, de todos os temores me livrou. Eu sou apaixonado por esse salmo, porque eu recordo que, irmãos, não tem nenhum momento que eu tenha buscado o Senhor que Ele não tenha me escutado. Amém? Padre, o Senhor é assim com Deus? Não, todos nós somos. Nem sempre Ele faz aquilo que eu quero, certo? Mas Ele sempre faz aquilo que eu preciso. Esses dias eu estava passeando e vi uma mãe tentando convencer o filho que estava fazendo birra. O filho estava se jogando no chão, esperneando, porque queria sorvete. Na hora do almoço, era do almoço. E a mãe estava assim: meu filho, eu vou te dar, mas só depois que você comer. E ele estava chorando. Eu só pensei, não falei nada. Eu falei: se fosse com minha mãe. Eu fiz isso uma vez só na minha vida, porque, enfim, E aí, só pensei, não falei nada. E aí, a criança não queria o sorvete naquela hora, mas a mãe ia dar o sorvete para ela. A mãe só estava negociando com ela, dizendo: eu vou te dar, Deus, você comer a comida. Isso me faz lembrar o que Deus faz conosco. Todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele me ouviu. A gente às vezes é como criança birrenta, mimada. A gente se joga no chão: se Deus não me der isso, eu não quero mais. Irmãos, Deus Ele nunca dá na hora que nós queremos, mas Ele sempre dá na hora que nós precisamos, daquilo que nós precisamos. Assim como uma mãe que vai negociando com o seu filho, Deus Ele faz isso também com cada um de nós. Todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele me ouviu. De verdade, eu não me recordo desses meus 36 anos, eu não me recordo de uma vez sequer que eu tenha buscado pelo Senhor e que Ele não tenha me escutado. Embora Ele só faça de fato aquilo que Ele quer, mas eu busco entender que Ele sempre faz aquilo que é melhor para mim. Ainda que eu não entenda, nem tudo eu entendo, na grande maioria das vezes eu não entendo, mas o tempo é o melhor remédio que vai forjando o meu coração e vai me fazendo entender esse salmo que nós acabamos de rezar. Todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Nós temos a segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele era um jovenzinho, e Paulo confiou uma igreja a ele, para esse jovem. E olha que bonito, meus amados irmãos e irmãs, quando Paulo já estava chegando no fim da sua vida terrena, ele diz assim para nós: combati o bom combate, guardei a fé, agora foi reservada para mim a coroa da justiça. Ele começa a contar para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu passei por tantas coisas na vida, meu irmão, mas olha, eu gosto do versículo que ele diz para Timóteo, diante dessa palavra. Pode subir mais um pouco. Timóteo, quando ele olha para Timóteo, ele diz: mas o Senhor
esteve sempre ao meu lado me dando forças. Amém, queridos? Paulo, ele já está percebendo que já está chegando o seu fim nesta vida, neste mundo no qual seus pés tiveram a alegria de tocar. Porém, Paulo, ele não desmotiva Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, olha, eu fui firme, guardei a fé, não deixei que ninguém roubasse a minha fé. Mas sabe por que eu consegui tudo isso? Porque o Senhor sempre esteve do meu lado. Irmãos, eu pedi isso 7 horas da manhã, eu vou pedir isso na cidade 9. Sobretudo os mais velhos aqui, os mais velhos, os pais, mães de famílias, convençam, ou melhor, não convence ninguém, mas testemunhem através da sua vida isso que Paulo acabou de testemunhar para Timóteo. Timóteo era um jovenzinho, mas Pedro fala para ele: Timóteo, o Senhor sempre esteve do meu lado. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês, hein? Se não fosse o Senhor estar sempre do meu lado, hoje eu nem estaria aqui. Mas se o Senhor de fato não estivesse sempre do meu lado, e quando eu digo que o Senhor está sempre do meu lado, não é passando a mão na minha cabeça, não é sendo conivente com os meus pecados, mas é me dando forças, como diz aqui na leitura, e me deu forças. Irmãos amados, irmãos queridos, que esta semana, ainda que você esqueça de tudo que o Padre Roberto pregou, não tem problema, fique pelo menos com a palavra de Deus. Retome as leituras que nós acabamos de ouvir nesse domingo. Lembre-se que o Senhor está sempre do seu lado, te dando forças, te amparando. E Ele vai dizer no final para Timóteo: o Senhor, olha que profecia bonita, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me libertará de todo mal. Amém, queridos? Quantos de nós aqui já fomos libertados também? Quantos de nós aqui já vivíamos em situações em que talvez nós nunca imaginaríamos que fôssemos sair dessas situações? Quantos de nós já fomos libertados da boca do leão, filhos? Mas o Senhor sempre esteve do meu lado. Que essa palavra possa ser palavra de salvação para você hoje nesta manhã. Por fim, terminamos com o coração da liturgia, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Eu gosto muito desse Evangelho porque, primeiro, que Jesus começa como se fosse uma enquete, né? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Irmãos, cá para nós, às vezes nós perdemos muito tempo porque nós nos preocupamos no que as pessoas vão falar de nós. Às vezes nós ficamos preocupados porque fulano falou isso de você, ciclano falou isso, no meu trabalho estão falando isso de mim, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Santa Teresinha tem uma máxima que eu gosto muito. Ela diz que nós somos aquilo que Deus pensa de nós, e não aquilo que as pessoas falam de nós. Às vezes nós ficamos preocupados porque as pessoas falam de nós. Problema, deixa eu falar. O mais importante é aquilo que nós somos de Deus. E tá bom, tá tudo bem. Amém, irmãos? Por isso Jesus pergunta: o que andam dizendo por aí de mim? Cá para nós, Jesus não está nem um pouco preocupado em saber o que falaram dele. Porque Jesus, ele é muito contundente, ele é muito categórico, né? Ele vai direto e ele diz para ele diz para aqueles que estão ali: o que andam dizendo por aí? Começam a responder: olha, dizem que és Jeremias, que és Elias. E Jesus então olha para eles e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Hoje o Senhor está olhando nos nossos olhos e Ele está nos perguntando: quem eu sou para você? Irmãos, quem é Jesus para você? Não precisa responder para o padre, não. Jesus, ele não pode ser apenas um arrepio. Fui na igreja, senti. Não, só um arrepio, não. Jesus é muito mais. Uma energia, que besteira de energia. Jesus é muito mais do que tudo isso. Quando Jesus pergunta: e para vós, quem eu sou? Irmãos, eu fico imaginando, eu estive nesse lugar, em Cesareia de Filipe, região de praia, né? E a gente leu esse Evangelho. Eu fico tentando me imaginar no Evangelho, né? É porque hoje, felizmente, nós temos o Senhor como dado revelado. Hoje nós sabemos quem o Senhor é. Mas há 2000 anos, esses homens não sabiam. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção em cada palavra que foi lida.
porque sobe mais. Perguntou, então, e para vós quem eu sou? A Bíblia diz para nós que Simão Pedro era um cara, irmãos, um pouco parecido com a gente. Eu acho que dentro de cada um aqui mora um Pedro. Tem hora que a gente é cabeça dura, tem hora que a gente é teimoso, tem hora que a gente fala assim, olha Senhor, eu estou contigo porque a minha fé é inabalada. E tem hora que a gente diz, não conheço esse nome. Tem momentos que a gente está firme na fé, a gente está rezando todo dia. Tem dia que a gente não quer saber nem de rezar o terço, nem de ler a Bíblia. A gente é um pouco Pedro. Há um Pedro em cada um de nós. Mas sabe o que mais me causa alegria no coração? Que as fraquezas de Pedro não foram capazes de impedir o olhar amoroso e misericordioso do Senhor nem por muito. Amém, queridos? Às vezes nós achamos que as nossas fraquezas, as nossas limitações vão impedir o olhar de Deus sobre nós. Pelo contrário, Jesus morou na casa de Pedro durante 3 anos em Cafarnaum. 3 anos Jesus foi hóspede na casa de Pedro. A gente sabe, quando a gente mora com uma pessoa, eu morei a minha vida toda. Mas quando a gente convive com uma pessoa, a gente sabe mais ou menos o jeito daquela pessoa. Jesus sabia o jeito de Pedro e vice-versa. E a Bíblia diz para nós, Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu fico imaginando como o coração de Jesus deve ter ficado nessa hora. Por quê? Porque Jesus mesmo nos diz ali embaixo, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olha o que Jesus fala, gente. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, quando Pedro dá essa resposta, Jesus fica impactado. Porque Pedro, humanamente falando, jamais ele poderia dizer isso. Porque Jesus ainda não tinha sido revelado quem ele era. Irmãos, os judeus estavam aguardando um Messias revolucionário que fosse vir a ferro e fogo, reconstruir todo Israel. Quando a gente vai à Terra Santa, quando a gente chega em Jerusalém, tem a cidade de Jerusalém, no final dela existe um portal maior do que essa porta aqui, enorme, de concreto, em que alguns judeus ainda acreditam, olha que coisa, gente, mas enfim, cada um na sua fé, mas que os judeus eles ainda acreditam que Jesus, primeiro que eles falam que Jesus não é o Messias, eles falam que Jesus é apenas um profeta, mas eles acreditam que por aquele portal de concreto o Messias vai entrar, quando na verdade o Messias chegou. Pedro revela isso para nós, irmãos. Tu és o Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo assim para nós, irmãos: tu és o amor da minha vida, o ungido do Pai, aquele que veio me salvar. No Evangelho de São Marcos, que nós conhecemos como segredo messiânico, Jesus pede, Jesus fala: não contes isso a ninguém, Pedro. Hoje Jesus está elogiando Pedro, dizendo: muito bem, Simão Pedro, feliz és tu, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi meu Pai que revelou isso no seu coração. Irmãos, o que a gente pode tirar disso? Eu acredito que a gente pode renovar a nossa fé também, dizendo todos os dias para o Senhor: Senhor, o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é o Cristo da minha vida. Quando você for procurar um emprego, antes de você reclamar porque você não conseguiu, diga: tu és o Cristo, meu Salvador. Os nossos irmãos protestantes, eles fazem tanto isso. O Senhor é o Senhor da minha vida, em ti eu confio, nada temo. Senhor, o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é o ungido do meu coração, o Senhor é o sentido de toda a minha existência. Que possamos dizer como Pedro hoje. Amém, queridos? Outra coisa, abra mão de tudo, mas nunca abra mão de confiar e de acreditar no Senhor Jesus Cristo, que é o amor das nossas vidas. Depois disso, depois que Pedro então revela para Jesus quem ele é, Jesus diz para Pedro assim: agora eu vou dizer para você quem você é. Já que você me disse quem eu sou, agora eu vou dizer para você quem você é. Tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Vamos entender isso. Pedro, ele tinha, na primeira leitura, ele tinha recebido um prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico é quando você recebe algo em que naquela situação você não consegue mais sair. É como se você dissesse: pronto, recebi esse prognóstico, diagnóstico médico e não tem mais jeito.
Pedro já tinha sido sentenciado. Pedro já sabia que iria morrer quando ele estava preso. Assim como seu irmão Tiago morreu, Pedro já sabia. Porém, meu amado, meu querido irmão, em algumas sentenças da nossa vida, Deus pode olhar e pode mudar tudo, pode mudar a nossa história. Jesus fala para Pedro assim: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: Pedro, você é rocha firme, e sobre você eu quero edificar, eu quero fortalecer. Hoje o Senhor, Ele olha nos nossos olhos e Ele também diz para nós: você é firme. Há momentos em que a gente parece que está enfrentando alguns terremotos espirituais que a gente não consegue se manter muito de pé. Essa semana, ontem eu estava conversando com uma paroquiana na capela e ela disse: padre, eu fiquei tão desestabilizada depois que eu recebi uma notícia da minha enfermidade. Não, ela falou, depois que eu estou desconfiando que eu estou com isso, mas eu ainda não recebi a notícia e ela está desesperando por antecedência. E eu disse para ela que a gente é um pouco assim, a gente já se desespera antes de receber o resultado nas mãos. Porém, meu amado, meu querido irmão, há momentos na nossa vida em que parece que nós ficamos desestruturados. Porém, hoje o Senhor está dizendo para mim e para você que nós somos rochas firmes dele. Amém, irmãos? Que possamos voltar para a nossa casa hoje, fortalecidos, amparados e fortificados nessa rocha que é Cristo. Ainda que passemos por momentos de provações, mas possamos acreditar que os que confiam verdadeiramente no Senhor têm o seu coração, têm a vida revigorada sempre nele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Amado Jesus, contemplando a liturgia da palavra neste domingo, meu coração foi profundamente tocado. Na primeira leitura, Senhor, olhando para a vida de Pedro, este homem que foi preso por Herodes, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a comunidade primitiva se mantinha firme em oração. Senhor, como eu preciso aprender, como eu preciso, Senhor, aprender a orar mais, a rezar mais. Às vezes eu logo me desespero quando eu passo por qualquer tempestade na minha vida. Eu, como igreja, eu me desespero. Mas hoje, Senhor, eu quero renovar o meu coração diante da Tua presença. Porque pelo poder da oração tudo pode ser transformado. O impossível o Senhor pode fazer. Pedro já tinha recebido o prognóstico de que seria morto, mas o Senhor foi lá e mudou toda a história. O Senhor foi lá e tocou com o seu anjo, dizendo: levanta-te, vai depressa. De todos os temores, o Senhor livrou Pedro e o Senhor continua nos livrando. Por isso, Senhor, eu quero te bendizer todo o tempo, hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quando o cansaço bater na minha porta, eu quero te bendizer, Senhor. Diante da segunda leitura, eu quero também, Senhor, renovar o meu coração e acreditar nessas palavras, mas o Senhor esteve sempre ao meu lado, me dando forças. Que o Senhor possa nos continuar nos libertando da boca do leão. Que o Senhor possa continuar libertando o nosso coração de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos coloca como reféns. Senhor, existem vícios que eu já disse para mim mesmo que eu não consigo sair, mas o Senhor consegue entrar. Existem situações, Senhor, em que eu já até pensei que eu estivesse sozinho, mas hoje o Senhor me trouxe aqui nesta missa para convencer o meu coração, mas o Senhor esteve sempre ao meu lado, me dando forças. Eu acredito nisso, Senhor. Por isso eu estou aqui.
E hoje, Senhor, eu quero renovar o meu amor por Ti. Assim como Pedro foi capaz de professar a sua fé, dizendo: Tu és o Cristo, o amor da minha vida, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que veio salvar o meu coração apesar de mim mesmo. Hoje também eu quero renovar, Senhor, o meu amor por Ti. Perdão pelas vezes que eu me distanciei do Teu coração, Jesus, mas hoje, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, eu quero dizer como Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o amor da minha vida, aquele de quem eu nunca irei abrir mão. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu renovo hoje, Senhor, o meu compromisso e a minha fé de amar o Teu coração todos os dias. Que o Senhor me dê cada vez mais um coração que possa continuar confiando e acreditando que somente o Senhor terá a última palavra sobre cada um de nós. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele e como águia me preparo para voar. Vamos no início, sei que os que confiam. Solte a sua voz. Revigora suas forças. Suas forças se renovam. Assim como o Senhor renovou as forças de Pedro e Paulo, Ele quer fazer isso comigo e com você. Como vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asa. E como água me preparo para voar. Vai ficando de pé, eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. Teu amor é o único. Posso voar e subir sem cansar, e para frente sem vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. Quero convidar você, irmão, imbuída pelas palavras que nós acabamos de ouvir na segunda leitura. Eu quero convidar você a dizer para a pessoa que está mais próxima aí de você, diga para ela assim: mas o Senhor, não, com essa voz de morte não, diga para ele, diga: mas o Senhor esteve sempre do teu lado e estará sempre ao teu lado para te dar forças e de todos os temores. O Senhor nos livra, o Senhor nos liberta, porque o Senhor é o nosso auxiliador. Ele é o nosso refúgio e a nossa proteção. Dê um abraço nessa pessoa, um beijo nela. Eu posso ir muito além de onde estou, com as asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz.
Senhor.